Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? E o Corinthians parece que não viajou. Fez um gol ali no finalzinho de falta com o Mateuzinho e começou a correr depois nos 90 minutos. A verdade foi essa. Durante o jogo, pouquíssima coisa a gente pode tentar relembrar que o Corinthians tentou fazer. Uma cabeçada do Thales Magno, já no segundo tempo, num cruzamento do Garro em que a bola passa do lado da trave. Olha, vou tentar achar aqui alguma chegada do Corinthians, um chute do Mateuzinho, uma bobeada numa saída de bola do Juventude, que ele chuta de perna esquerda até, e a bola passa bem longe do gol. Não lembro assim do goleiro do Ju ter feito alguma grande defesa, algum grande milagre, porque realmente o Corinthians não jogou. O Corinthians não se apresentou. Isso diz mais sobre o técnico ou sobre o time? Ou sobre o elenco? É sobre isso que a gente vai falar. Primeiro, o Juventude estreou, o reestreou Thiago Carpini, aquele mesmo técnico que havia feito uma baita campanha no acesso do Juventude para a Série A, feito com que ele chegasse inclusive no São Paulo. Aí depois ele vai para o Vitória, né, e retorna agora para o Juventude. Obviamente o Juventude jogou mais, até no sentido de intensidade, ritmo de jogo e tudo mais, e ainda o Carpini teve a leitura correta, a estratégia perfeita de colocar o Nenê e o Matheus Babi no segundo tempo e os dois participarem do segundo gol do Juventude, que decreta, né, praticamente a vitória. O Mateuzinho ainda empata, o Dieguinho perde uma bola no final, né, ela cai no pé direito dele e ele isola, mas ali acho que foi uma boa oportunidade para quem sabe conseguir um empate, mas ele seria aleatório, né, ele seria pelas questões do futebol ali, por um final de jogo mais bagunçado do que qualquer outra coisa. O Mandaca, tá? Ex-Corinthians, jogou muita bola, participou dos dois gols, participou de um lance perigoso, num cruzamento da direita, em que ele também chuta, a bola passa do lado da trave. O primeiro gol, ele é uma falha de marcação assim completa, mas me espantou assim o Breno Bidon na jogada, porque o Marcelo Hermes recebe pelo lado esquerdo, ele cruza, o André Ramalho faz a cobertura ali, a bola volta para ele, porque o Mandaca, né, ele toma a frente, aí ele consegue tocar pro Marcelo Hermes de novo, só que o Bidon, que tá na marcação do lateral, ele simplesmente nessa primeira rebatida, ele tipo abandonou a cobertura do lateral, e ele vai pro meio da área, só que ele vai pro meio da área e ele fica simplesmente olhando a jogada, e aí o Gustavo Henrique tem que sair do miolo para fazer a cobertura do Marcelo, que já tá fazendo o cruzamento, então ele não chega a tempo. Fica só o André Ramalho, o Ranieri vem para cobrir, e aí, como o cruzamento foi muito forte, o Gabriel Tagliari ataca o espaço e dá uma pedrada de cabeça para fazer o primeiro gol. O Bidon teve uma das piores atuações dele com a camisa do Corinthians, se não a pior. Ele foi frágil na marcação, ele não teve nenhuma influência técnica no jogo, na armação, justamente num jogo em que você não tinha o André Carrijo. Então, assim, se esperava muito do Bidon. O Dorival sempre deu moral para o Bidon desde que chegou. Aliás, todos os técnicos que lá passam, eu sou um cara que já elogiei muito o Bidon e não tenho nenhum problema em reconhecer isso. Hoje ele não esteve bem. Eu não vou decretar aqui que ele não joga nada, como muita gente está falando, mas ele realmente não esteve bem, como boa parte do time, tá? Mas estão crucificando apenas o Bidon, mas o Bidon ele foi um símbolo de um jogador que joga bem futebol, tecnicamente, tem condições, é um cheque em branco do clube, talvez seja a próxima grande venda, e que está sucumbindo num momento do time no Campeonato Brasileiro que não é bom. A gente está falando de uma vitória nos últimos 10 jogos. A gente está falando de 5 jogos sem vencer. E a gente está falando de uma derrota, jogando menos, para um time que está na zona do rebaixamento, que estava com 4 derrotas consecutivas e que antes do jogo começar tinha um saldo de menos 24 por algumas goleadas que tomou. Claro, esse Juventude, desses números terríveis, não é o Juventude do Carpini, que agora chegou e tenho certeza que vai recuperar. Não sei se a ponto de garantir na Série A, mas ele vai melhorar, não tenha dúvida. O Carpini é bom treinador, queria eu no Grêmio, inclusive. Ele vai recuperar o Juventude, conhece o ambiente, sabe muito bem, os caras gostam dele, ele tem gestão de grupo, porque não é fácil administrar ali Nenê e companhia, mas o Carpini é muito bom nisso. E o Juventude jogou no outro ritmo. E o Corinthians, por outro lado, jogou num ritmo completamente abaixo.
Aí você pode ter vários diagnósticos, como teve o Dorival Júnior na coletiva. A gente tem que entender o que a gente quer, para onde a gente vai, a gente não pode ter atuações como essa. Então, assim, ele também colocou na apatia do time. As escolhas do técnico, vamos lá, aí eu sou obrigado a isentar o treinador. E eu sei que tem muita gente nesse momento brigando comigo. Porque quer o Dorival fora, porque entende que o Dorival não é técnico pro Corinthians, e aí já começa a voltar tudo aquilo antes dos derbys. Eu achei que o derby tinha dado uma sobrevida pro Dorival. Durou uma semana, menos que isso. Menos que isso, que foi na quarta passada. O time da Copa do Brasil é um time de craques e valentes e corajosos. O time do brasileiro é o time de vagabundo. Entendeu? Já o time da Copa do Brasil é um time de craque. Então eu estou elogiando e criticando ao mesmo tempo. Né? Um é o time da preguiça. O outro é o time da força, da técnica. É maravilhoso. Assim, são dois Corinthians. Então, assim, contra o Atlético Paranaense, nós vamos ter o time aguerrido. Né? São 11 Ezequiéis em campo. São 11 Zé Marias. São 11 Márcio Bittencourt. Né? Ainda vem um Neto lá na frente para resolver, entendeu? Agora, adversário fraco, né? Demos sorte, temos que agradecer esse sorteio. Você pega o Vasco também, a gente acho que passaria. Eu só não tenho certeza se passaria contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, Fluminense e Bahia. Mas também não diria que não passaria, tá? Copa do Brasil, velho, eu sempre falei para vocês, até nos últimos anos, com um time mais fraco ainda, dá para chegar. Porque Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Mata-mata é uma caixinha de surpresas. Tanto que o Flamengo ficou pelo caminho, né? O próprio Palmeiras ficou pra gente no caminho. Agora, assim, eu acredito que é um time diferente que a gente vai ter. Um time diferente, né? Porque é um time aguerrido. Um time que chega junto na Copa do Brasil, tá? Vamos aguardar, mas me preocupa muito a ausência do Memphis. Saiu as datas dos jogos, Samir, tá? Ó, inicialmente, as quartas de final da Copa do Brasil, os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Então, pode ser 26, né? 27 é quando, né, do mês? Deixa eu ver aqui. 27 é uma quarta, né? Então pode ser ou 27 ou 28, tá? Copa do Brasil não vai ser terça-feira. Ou 27 ou 28. E no dia em setembro, né? No dia 11 também é uma quarta, pode ser 12. Então não vai mudar muito também, né? Isso aí não muda, né? É muito essa questão aí da data. Acho que dia 27 ou dia 28, tanto faz. O importante é jogar bola, tá? Eu acho que o Memphis dificilmente vai estar no jogo de ida, mas eu já avisei vocês, pela experiência que eu tenho no futebol, em analisar lesões. Muita gente falando que o Carrilho não jogava mais em 2025. Eu vi muito jornalista cravando isso. Agora já tô vendo já uns aí já pipocando. No primeiro dia da lesão, no primeiro dia que saiu a informação que ele passaria por uma cirurgia ligamentar no tornozelo, eu falei 3 meses. Tá? 3 meses dá novembro, né? Cirurgia em agosto, setembro, outubro, novembro. Então, eu acredito que o Carrillo ainda volta esse ano, pela experiência que eu tenho no futebol, de acompanhar, são 20 anos cobrindo lesão, a gente vira médico, vira advogado, jornalista. Eu costumo dizer que o jornalista esportivo, o cara que trabalha no jornalismo esportivo, ele está preparado para cobrir qualquer outro evento, qualquer outro segmento no jornalismo. Porque o cara que faz o jornalismo esportivo, ele se aprimora em política, em caso de polícia, medicina. Então, para mim, o jornalista fica completo. Então, eu acredito que em 3 meses, e do Memphis, eu falei para vocês, 1 mês. Se 1 mês, vai bater exatamente ali na data do dia 11, tá? Então, a data do dia 11, tá? O Memphis pode retornar. Entendeu? Existe a esperança. Eu não tô cravando que ele volta. Mas muita gente já havia tirado também o Memphis do confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que há esperança pro dia 11, tá? Pro dia 11.
E vou falar a real, hein? Aí já não é informação e eu também já tô passando do ponto. Mas do jeito que o Memphis correndo com os Doberman dele lá em volta da piscina, tá arriscado esse maluco aparecer no dia 27, velho. Salve a corintiana. É aquela coisa, né, gente? Quem procura, acha, né? Corinthians procurou e achou. Tá aí transferbando a FIFA, tá? Enrolaram. Calor atrás de calor aí no Félix 2, né? Pra pagar o Santos Laguna. Foi um mau negócio, né? Querendo ou não. O Félix 2 ele não vale o valor que o time pagou. Mas se fechou o contrato tem que pagar, né? Parcelado ou não, a visto ou não, tem que pagar. E aí tá o resultado, né? O Timão não pagou, enrolou de novo e tá aí transferbando a FIFA. E quem sofre com isso é a torcida e o Dorival, que não vai ter reforços até que isso aí se resolva, né? Por sorte, o Vitinho, ele deu tempo de trazer, né? Mas o time precisa de mais jogador, né? O Vitinho sozinho não muda nada na situação aí do elenco. Tem que ter mais uns 3 aí, pelo menos, né? No mínimo 2, né? Mas tem que ter 3 aí pra a gente poder ter uma segurança, né? Fiel, enfim. Muito triste vai Corinthians.